Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos ver a questão dos fusos horários do Brasil, tá certo? Vamos ver a sua configuração, como eles estão distribuídos, como funciona o cálculo com os fusos horários, certo? Coisa que nós já tivemos uma pequena alusão na nossa aula presencial, mas hoje nós daremos continuidade, tá certo? Vamos lá, certo? Vejamos, né? Tá tudo aqui gravando, tá? Então, quando a gente fala sobre fuso horário, eu gostaria que vocês identificassem uma coisa bem importante. A primeira é a seguinte: o fuso horário é um padrão horário mundial, estabelecido através do meridiano de Greenwich, como a gente já falou lá na sala de aula. E o Brasil, ele está na parte ocidental do planeta, no hemisfério oeste do planeta. Então, nós temos aqui, por exemplo, o planeta, e nós vamos ter o meridiano de Greenwich. Então, do meridiano de Greenwich para o leste, essas horas serão somadas. Do meridiano de Greenwich para o oeste, essas horas serão subtraídas. Então, como o Brasil está no hemisfério ocidental, ou seja, na parte oeste, o Brasil vai ter horas em atraso em relação à hora oficial do meridiano de Greenwich. O Brasil é um território muito grande, que possui mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Por ter um território muito grande, o nosso país ele vai ser dividido em 4 fusos horários. Certo? Porém, esses 4 fusos horários não quer dizer que o Brasil venha a ter 4 horas diferenciadas, que é o que eu vou explicar para vocês. Mas antes, vamos entender essa questão dos fusos horários, tá certo? Por exemplo, então, nós vamos ter aqui um cálculo matemático para nós entendermos os fusos horários. Como seria esse cálculo matemático? Vejamos. Para se padronizar as horas em todo o planeta, os matemáticos, geógrafos, físicos e astrofísicos que fizeram a grande conversão dos fusos horários lá em Nova York, nos Estados Unidos, eles pegaram e fizeram uns cálculos bem simples. Primeiro cálculo: se a Terra é uma esfera, ou quase isso, uma esfera tem 360 graus. Para nós padronizarmos as horas em qualquer parte dessa esfera, eu vou ter que dividir o grau dessa esfera, os 360 graus, pela quantidade de horas, né, de um dia, que é aproximadamente 24 horas. Então, os cientistas fizeram o seguinte: o planeta é uma esfera, como está aqui, mostrando para vocês. Então, nessa esfera, eu vou ter 360 graus. Desses 360 graus, nós vamos ter uma divisão pela quantidade de horas de um dia, que é 24 horas. Professor Heraldo, mas aí o senhor vai estar utilizando grandezas matemáticas diferentes, horas e graus. Tem como fazer? Tem. Um cálculo simples de matemática lá do 8º ano, da antiga 7ª série, diz o seguinte: grandezas matemáticas diferentes, você acha o valor e prevalece o símbolo da grandeza de maior número. Aqui o maior número não é 360 em relação a 24, então quando eu divido 360 por 24, eu vou ter 15. Então, o resultado aqui vai ser 15. Graus ou horas? Graus. Por quê? Porque o número maior está em graus. Então, 15 graus. Ou seja, a cada 1 hora eu vou ter 15 graus. Lembre bem disso aqui, certo? Isso aqui é a base dos fusos horários que a gente vai ter que entender. A cada 1 hora eu tenho 15 graus. Mas não se padroniza só as horas. Nós temos a padronização dos minutos e dos segundos. Bom, dos segundos também já é querer demais. Mas a padronização dos minutos, nós temos que tê-la, sim. Certo? Então, vamos lá. A cada 1 hora eu tenho 15 graus. A cada 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, se eu quiser padronizar os minutos pelos fusos, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 60
minutos e vou dividir pela quantidade de graus da hora. 60 dividido por 15. Então eu vou ter o quê? 4. 4 o quê? Minutos, porque 60 é maior que 15. Aí vai prevalecer os minutos. 4 minutos. Ou seja, a cada 1 grau eu vou ter 4 minutos. Então, você aí, certo? Futuro membro da ESA, você, cavalheiro, senhorita, vai ter que identificar que em fusos horários, a cada 1 hora eu vou ter 15 graus e a cada 1 grau eu vou ter 4 minutos. Isso você vai ter que identificar. Ok? Outra coisa importante é como se fazer cálculos em cima dos fusos horários. Eu fiz uma fórmula, né, ela é de autoria minha, que eu não disponibilizo para os livros, porque ela está registrada em meu nome, né, pelo Código Nacional de Registros de Patentes, então eu não autorizo. Porém, eu vou explicar para vocês como funciona a minha fórmula de fusos horários, tá bom? Então a fórmula funciona da seguinte forma: H1 mais ou menos H2 é igual a H3. Essa é a fórmula de fusos horários do professor Heraldo, também chamada fórmula heraldiana dos fusos horários. Foi o nome que a Federal e o Departamento de Patentes nomeou. Então, essa fórmula heraldiana dos fusos horários, ela funciona da seguinte forma: o H1 é a hora fornecida no cálculo. Então, seria H1 é igual a hora fornecida no cálculo. Mas eu disse para vocês que para o sentido leste as horas serão o quê? Somadas. Está aqui. Para o sentido oeste as horas serão o quê? Subtraídas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu tiver o sentido leste, eu vou usar o mais. Então, mais sentido leste. Automaticamente o menos vai ser sentido oeste. O H2 é a diferença dos fusos. Se essa diferença vir em horas, é só substituir. A diferença do Brasil para Londres é de 4 horas, de 3 horas, de 6 horas. Então é só substituir. Mas quando vir em graus, aí você vai ter que obrigatoriamente dividir esses graus por 15. Por quê? Por 15. Porque a cada 1 hora eu tenho 15 graus. Heraldo, isso é matemática e a gente aprende em geografia? Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Então, eu vou ter aqui o H2 é a diferença dos fusos. E que toda vez que vier em graus, eu vou ter que obrigatoriamente dividir por 15. Ok? Lembra bem disso, hein, fera? Outra característica é o H3, que é o resultado. Resultado final, ou pode ser parte dele. Por quê, professor Heraldo? Porque existirão cálculos que irão necessitar de um número maior de critérios a serem analisados. Tá certo? Então, você vai ter que identificar que nesta fórmula H1 mais ou menos H2 igual a H3, o H1 é a hora fornecida no problema, mais se for para o sentido leste, menos se for para o sentido oeste. O H2 é a diferença dos fusos e o H3 é o resultado ou parte dele. Eu vou criar um exemplo aqui para nós respondermos de uma forma simples, um exemplo rápido e prático. Aqui, ó. Um show de Santana, o cantador que eu gosto bastante, né, um grande artista, né, nordestino. Um show de Santana será transmitido ao vivo do Recife
às 20 horas e 30 minutos do dia 6/6/2021 para várias partes do planeta pelo YouTube, certo? Numa área que está a 105 graus leste e em outra a 60 graus oeste, quais serão suas respectivas horas do show? Bom, esse cálculo aqui, você vai ter que ter um pouco de dor de cabeça, mas é só um pouquinho. Por quê? Porque você vai utilizar a minha fórmula, tá ok? Então veja só, certo? Futuro ESA. Se você utilizar essa fórmula, você faz qualquer tipo de exercício de fuso horário, tá bom? Que tenha cálculo, que envolva cálculo, ok? Beleza? Então vamos ver como é que é feito isso. Um show de Santana será transmitido ao vivo do Recife às 20h30 do dia 6/6/2021 para várias partes do planeta pelo YouTube. Numa área que está a 105 graus leste e em outra a 60 graus oeste, quais serão suas respectivas horas do show? Como é que a gente vai fazer isso? Não são duas áreas, então eu vou utilizar duas vezes esse cálculo, da seguinte forma. Área 1 área 2. Aí na área 1 eu vou ter H1 mais ou menos H2 igual a H3. A mesma coisa, H1 mais ou menos H2 igual a H3. Então, nós vamos identificar essas duas áreas, certo? Área 1 e área 2. No meu probleminha, na minha fórmula, certo? No meu bizuzinho aqui para vocês, o H1 é o quê? Hora fornecida. Então, eu tenho que encontrar qual foi a hora fornecida no cálculo. Então, vamos lá. Um show de Santana será transmitido ao vivo do Recife às 20h30. Então, a hora aqui será 20h30. Então, H1 aqui vai ser 20h30. E aqui também vai ser 20h30. 20h30. Aí o que é que vai acontecer? Essa área 1, vamos ver qual é o sentido dela. Pelo YouTube. Numa área que está a 105 graus leste. Olha, leste aqui sentido, né? Direita. Direita que é leste, eu vou somar ou vou subtrair? Sentido leste eu vou somar. Então, nessa primeira área, vai ser 20h30 mais... Enquanto que na área 2 será 60 graus oeste. Oeste é o quê? Menos. Sentido oeste, menos. Então, aqui será menos. Aí, como é que eu faço, professor Heraldo? Aqui não vem a divisão dos fusos em horas, ou a diferença dos fusos em horas. O que foi que eu disse? Toda vez que não vier a diferença dos fusos em horas, obrigatoriamente eu vou ter que dividir o que está aqui por quanto? 15. Por quê? Porque, vamos lá na frente,
A cada 1 hora eu tenho 15 graus. Ok? Então, como é que a gente faz? Eu tenho aqui na área 1, 105 graus para o leste. Mais 105. Vamos dividir por 15 e ver quanto é que dá? Então, vamos lá. 105 graus dividido por 15 graus é igual. Bom, fica uma coisa bem simples. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. Então, 105 graus dividido por 15 graus, com múltiplos de 15, vai ser igual a 7. 7 o quê? 7 horas. Porque graus por graus, eu vou encontrar o quê? Hora. A cada 1 hora, eu tenho 15 graus. Então, a diferença de fusos, nesse cálculo aqui, na área 1, é de 7 horas. Então, 20 horas e 30 mais 7 horas. Professor Heraldo, existe 27 horas e 30 minutos? Não. O dia só tem 24, que vai das 0 hora até as 23. Detalhe, não é de 1 a 24, é das 0 até as 23 horas. Certo, Feraesa? O que vai acontecer então, professor Heraldo? Eu vou somar. Vamos lá? 20 mais 7, 27. 27 horas e 30 minutos. 20. Aí, vamos lá. Mais 7 horas não tem 27 e 30, né? Então, vamos lá. 20 e 30. 21 e 30. 22 e 30. 23 e 30. 0 hora e 30. 1 hora e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos. 3 horas e 30 minutos do dia seguinte. É a mesma coisa que pegar 27 e 30 menos 24. Dá 3 horas e 30 minutos do dia seguinte. Então, vai ser 3 horas e 30 minutos. Observação, 3 horas e 30 minutos do dia seguinte. Veja, o show foi realizado em que dia? Ou vai ser realizado em que dia? Dia 6 de junho. Então, o dia seguinte de 6 de junho é qual? 7. Então, qual é a resposta dessa primeira área? A resposta vai ser 3 horas e 30 minutos do dia 7 de 6 de 2021. Essa é a resposta da área 1. Tá vendo como é fácil? Eu disse que era fácil utilizando a minha fórmula. Agora imagina fazer tudo isso sem a minha fórmula. Ia ser ruim? E a área 2, professor Heraldo? A diferença é de 60 graus oeste. A diferença de fusos novamente veio em graus. Como novamente veio em graus, eu vou ter que dividir 60 por 15. Aí o que é que eu vou fazer? 60 graus dividido por 15 graus é igual. 15, 30, 45, 60. Quantas horinhas? 4. 4 horas. Então, 20 horas e 30 minutos menos 4 horas. Então, eu vou ter 20 menos 4, 16. Então, vai ser 16 horas e 30 minutos do mesmo dia, do dia 6 de junho de 2021. Então, eu vou ter 20 horas e 30 minutos menos 4 horas, 16 horas e 30. Então, qual seria a resposta? 16 horas e 30 minutos do dia 6 de 6 de 2021. Então, meu amigo e minha amiga Feraesa, você que vai fazer os cálculos de fuso horário, lembre-se bem desse exemplo aqui e lembre-se também da formulazinha do bizuzinho, certo? Que o professor Heraldo aí deu para você. Bom, depois disso aqui, a gente agora eu vou passar para você o slide, né, da nossa apostila, para nós mostrarmos as características do fuso do Brasil.
Se vocês tiverem alguma dúvida, na aula presencial, depois nós a tiraremos. E novos exercícios serão feitos com vocês em sala de aula. Combinado? Então vamos lá, vamos continuar nossa aula. Eu agora vou alternar aqui a imagem para vocês. Eu vou mostrar para vocês agora a nossa apostila, como é que a gente vai fazer para analisar a questão dos fusos horários no Brasil. A gente já viu que os fusos horários são cálculos matemáticos que padronizam as horas em qualquer parte do planeta. E o Brasil, como faz parte do planeta, temos os nossos padrões horários, que eu vou passar para vocês agora. Beleza? Vamos lá. Vocês estão vendo aí, certo? Na tela, fusos horários do Brasil. No Brasil, existem quantos fusos? 4 fusos horários. Os fusos do Brasil estão a oeste do Marco Zero, ou seja, para a esquerda do meridiano de Greenwich, incluindo as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha e variando de 2 a 5 horas a menos em relação ao meridiano principal, também chamado meridiano de Greenwich. Os fusos horários do Brasil tiveram início em 1913, quando o presidente Hermes da Fonseca, certo, assina o decreto número 2784, do qual se instituiu 4 fusos no país. Aí vê só. Aqui, quando Hermes da Fonseca ele desenvolveu os fusos do Brasil, então nós vamos ter os fusos das ilhas oceânicas aqui de Fernando de Noronha, que pega Fernando de Noronha, Trinidade, Martim Vaz, Abrolhos, etc. Então, é esse fuso aqui, ó. Tá vendo? É esse fuso que passa aqui. Ô, Heraldo, mas pega aqui, ó, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e um pedaço de Sergipe, não pega? Bom, pega. Mas depois eu explico isso. Aí depois nós temos um outro fuso. E esse primeiro fuso fica 2 horas a menos do que o meridiano de Greenwich. Eu vou descer aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, nós temos o meridiano de Greenwich, certo? Então, menos 1 hora e menos 2 horas. Então, menos 2 horas é esse primeiro fuso do Brasil. Ó, descendo, vê por onde passa, tá vendo? Menos 2 horas. Depois eu tenho menos 3 horas, que é esse outro fuso, vê por onde passa. Depois eu tenho menos 4 horas, que é por aqui. Então, se você for analisar o nosso querido Brasil, por ser um país muito grande, né, em dimensões leste, oeste, norte e sul, mas principalmente leste e oeste, o nosso país vai ter 4 fusos. O primeiro fuso fica a menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. O segundo fuso, que é essa parte inteira aqui, fica menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, na cor amarela. Primeiro fuso na cor azul, segundo fuso na cor amarela. O terceiro fuso do Brasil fica 4 horas a menos que o meridiano de Greenwich, que fica pegando essa grande parte aqui da região norte do Brasil. Roraima, Amazonas, uma parte do Pará, né, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Heraldo, por que o Amapá e o Pará, uma parte do Pará aqui, né? Está dividido, o Pará está dividido em 2, porque o Pará é um estado muito grande. Então ele teve que ser dividido em 2 para poder caber dentro do fuso horário. Como também se fosse o Amazonas ou o Mato Grosso, mas foi no Pará. Ô Heraldo, por que o Mato Grosso também não está dividido aqui, o Mato Grosso do Sul? Porque são critérios estabelecidos. E os critérios estabelecidos para que o nosso país tivesse essas 4 faixas horárias foram estes. Heraldo, e esse último aqui que pega uma parte do Amazonas e o Acre todo? É o último fuso. O fuso que fica a 5 horas, ou seja, menos 5 horas de quem? Do meridiano de Greenwich. Fica menos 5. Então, o Brasil ele é muito grande no sentido leste-oeste, por isso que nós vamos ter 4 fusos horários. O fuso horário das ilhas geográficas de Fernando de Noronha, o fuso horário da parte continental centro-leste do país, o fuso horário da Amazônia, como é chamada essa parte verde, e o fuso horário do Acre. Então, se for perguntado para você, nós vamos ter quantos fusos mesmo?
Se for perguntado para você em uma prova da ESA, de uma forma aberta, certo? Ou então de uma forma de assinalar sem o uso de quê? De cálculo. Quantos fusos horários existem geograficamente no Brasil? Existem 4. Geograficamente existem 4. Mas, como eu disse, foi feito um processo de padronização, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Beleza? Continuando. Então, o que é que vai acontecer, meus amigos e minhas amigas? Esses 4 fusos horários do nosso querido Brasil, eles são essenciais para que nós venhamos a entender o porquê da divisão oficial das horas do nosso país. Aqui, ó, o fuso 1 está a 30 graus do GMT, significa uma sigla em inglês, Greenwich Meridian Time, ou hora do meridiano de Greenwich. Surge o primeiro fuso horário brasileiro, o qual abarca as ilhas oceânicas de Atol das Rocas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz. O tempo é contado pela subtração de 2 horas do GMT. Porque 30 graus dividido por 15 graus é igual a 2 horas. Está vendo como é que funciona? Aqui na teoria, eu mostrei para vocês na prática, agora estou mostrando na teoria. O fuso 2 atinge 45 graus. Então, se ele atinge 45 graus aqui o fuso 2, 45 dividido por 15 é igual a 3. Então, o fuso 2 ele tem 3 horas a menos do que o meridiano de Greenwich. O fuso 3 está a 60 graus de Greenwich Mean Time, GMT. Ou seja, se ele está a 60 graus, se eu dividir 60 por 15, eu vou ter 4. Por isso que nós vamos ter a subtração de 4 horas da hora de Greenwich. E o fuso 5, ele está a quantos graus? 75 graus a oeste, ou menos 75 graus do meridiano de Greenwich. Por isso que quando eu divido 75 por 15, eu vou ter uma diferença de 5 horas sendo subtraídas. Certo? A Lei Federal número 11.066/22 extinguiu este fuso. Porém, devido à impopularidade desta medida, foi restabelecido em 30 de outubro de 2013 e vigora até hoje. Este fuso horário abarca o Acre, no estado do Acre, e os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constante, Boca do Acre, Eirunepé, que é um nome indígena, Envira e Guajará, Ipixuma, Itamaraty, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Oliveira e Tabatinga, todos no estado do Amazonas. Justamente é essa parte aqui do Amazonas que está esse fuso. Como eu disse, ele foi extinto, depois ele foi readquirido. Tá certo? Então, nós temos um processo de fuso horário no Brasil e esse fuso horário ele estabelece 4 tipos horários diferentes. Esses 4 tipos ou 4 fusos horários diferentes até hoje funcionam. Mas foi feita uma padronização. E que padronização é esta, professor Heraldo? Por exemplo, eu já fui para Fernando de Noronha com a minha esposa. Né? Na época, minha filha não tinha nascido. Porém, quando a gente chega em Noronha e você pega o seu celular, vai estar dando como área do Rio Grande do Norte, porque Noronha está mais próximo do Rio Grande do Norte do que de Pernambuco. Mas pertence a Pernambuco por critérios políticos, que depois o professor de História vai trabalhar isso com vocês mais consubstancialmente. Certo? Então, Noronha, ela faz parte de Pernambuco, mas está muito mais para frente e está mais próximo do Rio Grande do Norte. Mas pertence a Pernambuco por conta de critérios políticos. Que durante a ditadura militar foi retirado do estado de Pernambuco, depois voltou para o estado de Pernambuco. Certo? Mas esse conteúdo ele não está sendo especificamente pedido pela ementa do Enem. Então a gente deixa isso do lado.
Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: não existem 4 fusos diferentes no Brasil, certo? Porém, desses 4 fusos diferentes, nós vamos ter uma padronização para 2 horas oficiais. Por exemplo, você está assistindo a um programa ao vivo, um jornal, um espetáculo teatral, uma peça que está sendo feita ao vivo, um jogo de futebol, certo? Um evento cultural. O apresentador, toda vez que ele for começar, ele vai dizer: em Brasília são tantas horas. Por exemplo, o William Bonner, quando chega para apresentar o Jornal Nacional, aí ele fala: em Brasília são 21 horas. Com aquele jeitão elegante dele, né? Bonitão. Então, bonitão, meu pai. Então, nós vamos identificar que toda vez que uma determinada atividade for feita ao vivo, vai ser sempre utilizado o padrão Brasília, ou fuso de Brasília, que é aquele amarelinho que está lá no mapinha da gente, certo? Então, oficialmente, o Brasil tem 2 padrões horários: o horário de Brasília e o horário da Amazônia. Oficialmente. Porém, territorialmente, o Brasil vai ter 4 fusos. Lembrem bem disso. Territorialmente, nós vamos ter quantos? 4. Vamos ter 4 fusos. O das Ilhas Oceânicas de Fernando de Noronha, o da parte centro-leste continental do Brasil, o da parte amazônica, certo? A centro-oeste. E o último é o fuso do Acre, como ele é chamado, que pega um pedacinho de alguns municípios do estado do Amazonas. Então, nós temos geograficamente 4 fusos. Porém, para critérios comerciais, bancários, produtivos e econômicos, o Brasil possui 2 padrões horários, que é a hora de Brasília, que é essa que nós estamos falando agora. Por exemplo, eu estou gravando no estúdio às 16 horas e 34 minutos. Então, se eu fosse o William Bonner, eu dizia: em Brasília são 16 horas e 34 minutos. Beleza? Certo? Vamos lá. Olha aqui. Esse aqui, o amarelo, é o horário de Brasília. E esse verde é o horário da Amazônia. Então, nós vamos ter horário de Brasília, o amarelo, o horário da Amazônia, o verde. Porém, são padrões estabelecidos pelo Congresso brasileiro, por conta do comércio, da indústria, do turismo, certo? Agora, se a gente for analisar territorialmente, geograficamente, corretamente falando, o nosso país terá quantos fusos? 4. Ilhas oceânicas, parte continental centro-leste, parte continental centro-oeste e o fuso do Acre. Certo, meus amigos, minhas amigas? Agora a gente vai para o horário de verão. Bom, para que foi criado o horário de verão? Para que ele serve? Quando foi criado? Etc, etc. Como diz o falecido, né, Jomir Betting, vem para mim! Vem para mim! Como dizia o falecido Jomir Betting. Vejam bem. O horário de verão, ele é uma forma que o Brasil utilizou durante muitos anos de economizar energia. Porque durante o verão, os meses que compõem o verão, nós temos 1 hora mais de luminosidade em alguns territórios do Brasil. Não aqui no Nordeste, onde nós estamos, mas no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, sim, vai ter 1 hora a mais. Mas por que a gente não vai ter 1 hora a mais, professor Heraldo? O Nordeste, ele está mais próximo da parte leste do país. Nós, por natureza, já teríamos 1 hora a mais, se fosse levar em consideração o fuso horário corretinho, certinho mesmo, bem retinho. Nós aqui já teríamos 1 hora a mais, mas a gente não tem. Porém, quando você
Por exemplo, eu às vezes vou a São Paulo, Rio de Janeiro, visitar os meus parentes. Agora não, por conta da pandemia, ninguém está podendo viajar, mas às vezes nos períodos de julho e de janeiro, eu vou visitar os meus parentes, no Rio, São Paulo, Fortaleza. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu chego em São Paulo, no Rio de Janeiro, o sol não se põe próximo das 6 horas, como aqui em Caruaru. O sol vai se pôr muitas vezes depois das 7 horas da noite, ou seja, depois das 19 horas. Mas por quê? Vamos lá, vamos ver no mapa por quê. Preste atenção aí. Olha aqui no mapa. Ó onde nós estamos, Pernambuco. Caruaru está aqui, onde está aqui a mãozinha do mouse. Quando eu vou visitar a minha tia lá em São Paulo, vê onde está São Paulo. Aqui. Onde está a minha mãozinha? Ô, Heraldo, São Paulo não está aqui? Não. Aqui é o litoral de São Paulo. A cidade de São Paulo está aqui, no interior. Então, vejam a distância, certo? E aqui, hipoteticamente, passa o fuso de Fernando de Noronha. Tá vendo? Ilha de Trindade e Martim Vaz. Esse fuso corta aqui, ó. Ele vem para cá, é daqui para cá. Então, nós já éramos para ter 1 hora a mais. Porém, ficou padronizado nós utilizarmos o fuso de Brasília, aqui em Pernambuco e na parte litoral leste do Nordeste. Principalmente o ponto mais ao extremo leste do Brasil, que é aqui, na Paraíba, chamado de Ponta dos Seixas, ou Pontal dos Seixas. Por isso que aqui em Pernambuco, né, e em várias partes do Nordeste, o sol se põe antes das 6. E aqui em São Paulo ele se põe depois das 7 da noite. Tá certo, meus amigos? Tá certo, minhas amigas? Então, no horário de verão, essa região aqui do Brasil todinha, excetuando-se essa faixa aqui, onde pega Bahia, Maranhão, Piauí, um pedaço do Maranhão, Piauí, Bahia, toda a parte leste do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, essa região aqui não precisa ter horário de verão. Por quê? Porque nós já temos 1 hora a mais. Contudo, essa região toda aqui vai ter 1 hora a mais de insolação. Então, foi criado o horário de verão para uma economia de energia, como eu coloquei aqui para vocês. Os fusos horários podem ser afetados pelos horários de verão, uma medida adotada para economizar energia ao aproveitar melhor as horas do sol. O Brasil adotou este horário desde 1985, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, onde se adianta o relógio em 1 hora. Fato que precisa ser observado ao calcularem-se os fusos, nos quais se diminuiu a diferença. Participam do horário de verão, ou participavam do horário de verão, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito Federal. Bahia, professor Heraldo? Inicialmente sim, porque a maior parte do estado não está fora do fuso de Fernando de Noronha. Com as regiões Norte e Nordeste não participam do horário de verão, a diferença horária entre as regiões diminui nesse período. No entanto, em 2019, o presidente do Brasil, o atual presidente, o Bolsonaro, ele extinguiu o horário de verão. Mas por que Bolsonaro extinguiu o horário de verão? Foi mais uma besteira que o nosso querido e amado presidente fez? Querido e amado, só que não, né? Só que não. Então, nós vamos identificar que não foi uma besteira não. Dessa vez ele estava certo. Por quê? Sabe por quê? Porque os hábitos dos brasileiros mudaram. Hoje, as pessoas vão dormir muito tarde por conta da internet e dos streams de vídeo, ou seja, Netflix, Disney Plus, ou Disney+, né? HBO Plus. Por conta desses streams de vídeo, Amazon ou Amazon, como queiram, a galera fica assistindo vídeo pela internet, consumindo energia.
Então, não faz mais tanta diferença ter uma hora a mais no nosso fuso horário durante o período do verão, porque os hábitos mudaram. Vai ter uma hora a mais, beleza, mas o cara vai se acordar mais cedo, vai ter que ligar a luz para poder ir para o trabalho. Ou, quando ele chegar mais tarde, ao invés de dormir mais cedo, vai dormir mais tarde para poder ficar assistindo os filmes lá, as séries, desenhos, etc. Ou aquelas coisas mais complicadas, né? Tudo bem, aqueles vídeos não tão legais. Então, nós vamos perceber que dessa vez o Bolsonaro acertou, certo? Na verdade, não foi nem ele. Na verdade, foi o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fez esse levantamento, passou para a presidência da República e o presidente achou por bem realmente não utilizar mais o horário de verão. Medida acertada. Tá certo, meus amigos? Tá certo, minhas amigas? Mas, inicialmente, era viável, por quê? Porque os hábitos eram diferentes. Na década de 80, nem sequer existia internet. Celular, esqueça. Os primeiros celulares que vieram para o Brasil vieram na década de 90. O meu primeiro celular foi um Tijorola DPC 550 no ano de 1994, quando meu pai me deu de presente, por ter passado no vestibular. E olha que eu sou de família pobre, viu? Naquela época, meu pai vendeu um terreninho para comprar 2 celulares, um para mim e um para ele, tão caro que era. E na época, você tinha que entrar numa fila para poder comprar uma linha, que hoje você desce ali no beco da Pequena de Ouro, estava o pessoal dizendo chip da TIM, da Vivo, da Claro e da Oi, só paga a recarga. Antigamente você tinha que comprar uma linha, e eu lembro como hoje o valor que meu pai pagou na linha, em 1994, R$ 800 na linha e R$ 1.200 no telefone. R$ 2.000. Gente, se hoje R$ 2.000 é muita grana, imagina em 1994, certo? Mas a tecnologia avançou, a economia avançou e as coisas se tornaram mais práticas. Não baratas, mas práticas. E mais acessíveis. Não é? Então, o Brasil não tinha tantos produtos eletrônicos ou eletrodomésticos nas casas dos brasileiros. No máximo, você tinha uma televisão, uma vitrola ou radiola e um chuveiro elétrico. Só. Ventilador, se fosse aqui no Nordeste, porque faz muito calor. Hoje, as pessoas têm 2, 3 TVs, 2, 3 computadores, 2, 3 celulares, ar-condicionado, forno de micro-ondas, refrigerador, fogões ou fogão elétrico, forno de micro-ondas, sugar para poder retirar a fumaça do fogão. Tem chuveiros elétricos, você tem muitas vezes 2 banheiros em uma casa com chuveiros elétricos. Então, o consumo de energia pipocou, foi lá para cima. Então, não vem mais ao caso esse combate à energia, certo? Por conta de quê? Por conta de que muitas vezes a pessoa chega cansada do trabalho, aí vai tomar aquele banho quente para dar uma relaxada. E o chuveiro consome muita energia. Aí depois que tomar um banho quente, vai relaxar assistindo um filmezinho na Netflix. Ou no seu streamzinho de vídeo, piratinha ou piratex da vida, que você baixa nas lojas do aplicativo do seu smartphone, com exceção da loja da Apple, que eles não têm o piratex não, por isso que eu não gosto da Apple. Então, nós vamos ter no nosso país, certo, o sistema de quantos fusos? 4 de forma geográfica, porém 2 horas oficiais padronizadas, horário de Brasília e horário da Amazônia. E não temos mais, desde 2019, o horário de verão, que foi implementado no Brasil em 1984, no último ano, da ditadura militar. Então, meus amigos, minhas amigas, isso é o que a gente vai aprender sobre fuso horários brasileiros. Aí eu deixei aqui embaixo, eu vou passar aqui, eu vou voltar aqui para a nossa apostila. Pronto, aqui na nossa apostila. Aí vê só, aqui você tem todos os fusos horários do mundo. Essa apostila ela está disponível para vocês, que o nosso querido monitor
Bruno, ele disponibilizou essa apostila para vocês, tá certo? Então, no que ele disponibilizou, vocês podem estudar direitinho essa questão dos fusos horários. Onde está aqui essa cor azul, é onde corta hipoteticamente o meridiano de Greenwich, cortando aqui Londres, né, capital da Inglaterra. Depois do fuso horário, a gente vai dar um tempinho, certo? A gente vai dar uma paradinha, eu vou tomar uma aguinha e depois a gente volta para nós explicarmos o conteúdo da próxima aula, certo? Que será Relevo Brasileiro. Um forte abraço e até a próxima aula.